O que aconteceria se você seguisse todas as regras da Bíblia de forma literal? Até o fim desse vídeo você vai conhecer a história de Arnold Jacob, o jornalista que decidiu passar um ano obedecendo todas as regras da Bíblia e acabou chegando a algumas conclusões. Contudo, você vai entender quais regras foram essas, como foram obedecidas e no final perceber e chegar às suas próprias conclusões se ele estava certo ou errado. Por isso, desde já, deixa teu like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo também alguma coisa sobre o assunto bem no final e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Também ativa o sininho aí para você estar ligado nas curiosidades do mundo cristão e no mundo geral, mas entendendo como Deus está no meio disso tudo. Então vamos pro vídeo. Um experimento bíblico. Há alguns anos atrás, o jornalista norte-americano Arnold Jacobs realizou um experimento inusitado. Decidiu obedecer a todas as regras da Bíblia de forma estritamente literal durante um ano. Seu objetivo era explorar a raiz da fé nas religiões judaico-cristãs. Ele relatou toda a sua experiência no livro The Year of Living Biblical. Só que para isso, no início, ele elaborou uma lista de sugestões, conselhos e instruções que considerava apropriado e desenvolveu um plano para obedecer à risca. O resultado disso foi uma lista de 72 páginas com mais de 700 regras, incluindo deixar a barba crescer, usar branco o tempo todo, carregar seu próprio assento onde quer que ele fosse para evitar a contaminação, não usar roupas feitas de tecido misturado, entre outras determinações. Em outras palavras, algo quase impossível de se obedecer. Mas o que torna esse experimento algo tão singular é que simplesmente Jacob não era cristão e nenhum religioso. Ele cresceu em um lar judeu secular, no entanto não conseguiu compreender a essência da verdadeira obediência. E aqui que entra um ponto muito importante para reflexão. Vamos só fazer essa pausa rápida para refletir e já voltamos para entender o final da experiência dele. O ponto importante é que Jacob não conseguiu entender direito a questão das regras, porque ele simplesmente pegou várias leis, na verdade ele investigou e identificou 700 leis que era para ser seguidas e seguiu à risca, só que ele não conseguiu compreender todas essas leis. Só que o porquê disso? A Bíblia apresenta Jesus como um exemplo perfeito de obediência às leis divinas, ou seja, o significado de uma regra é distorcido quando a sua essência é separada de Cristo. Em outras palavras, as leis cerimoniais, civis e os rituais culturais do Antigo Testamento são a aplicação dos 10 mandamentos às circunstâncias culturais, sociais e políticas do povo de Israel. Ou seja, não é o mesmo contexto nosso. Não estou dizendo que os 10 mandamentos foram abolidos, que isso não foi. Eu estou dizendo que a forma de ser aplicado é diferente no nosso tempo do que foi naquela época. Então pegar as regras e tentar aplicar do mesmo jeito hoje não vai dar certo, porque não é a nossa cultura. E quando você entender isso, começar a estudar a Bíblia em base à cultura daquela época para entender um pouco sobre a nossa, aí sim eu posso te garantir que você entendeu o que a Bíblia está tentando dizer com essas regras. E é por isso que a vida de Cristo revelou a essência dos 10 mandamentos e de todas as leis bíblicas. Por isso ele diz em Mateus 5,17: não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir nada, eu vim cumprir. Ou seja, Deus revela o profundo amor a Deus acima de todas as coisas e um amor profundo ao próximo. Disso depende toda a lei e os profetas. Agora vamos retomar a história de Jacob e finalizar e entender o que ele aprendeu com essa experiência toda. Enquanto Jacob fazia o experimento, ele guardou o sábado como dia de descanso, tentou não mentir, não cobiçar e não falar mal a ninguém. Esse foi o estilo de vida dele. Até acrescentou algumas regras que ele viu, que era não usar roupas de tecido misturado, carregava pedrinhas para apedrejar adúlteras, óbvio que de forma simbólica, mas assim ele fez. Ele tocava trombeta mensalmente também, esse é um estilo altamente judaico, e visitou comunidades religiosas. Algumas curiosidades que aconteceram, como ele disse, que ele tentou apedrejar um homem que disse ser adúltero, mas só com pedrinhas simbólicas. Foi parado em aeroportos porque a sua barba ficou enorme e também caminhava em Nova York usando roupas bíblicas. Só que o que ele concluiu em um ano? Ele disse que não virou cristão nem judeu praticante, mas mudou algumas coisas na vida. Ele afirmou que passou a ser mais grato, mentir menos, valorizar o dia de descanso e respeitar mais pessoas religiosas, no qual ele também se descreveu depois do experimento como um agnóstico reverente. Em outras palavras, por mais que ele tenha feito isso apenas como um experimento dele social, ele acabou tendo benefícios em relação a isso, porque seguir a palavra de Deus sempre te traz benefícios de alguma forma. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Contudo, se você segue regras sem sentido, sem entender a essência e quem é o autor da regra e por que ele colocou essas regras, você vai se sentir como Jacob, que ficou meio perdido, meio desolado, não estava entendendo o sentido de fazer tudo isso, mas no final das contas, ele conseguiu mentir menos, ser mais sincero e mudou alguns aspectos do caráter. Espero que essa história tenha te feito refletir. E se você gostou, deixa aqui teu like, comenta aqui embaixo também alguma coisa nova, o que você sentiu ao ouvir essa história e se fez sentido pra tua vida, porque a ideia desses vídeos é te abençoar de alguma forma. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Aguardo vocês no próximo vídeo. Falou, é nóis. Tchau, tchau.